Pintou uma dúvida, secretário. E quando eu tenho dúvida, eu gosto de saná-las, porque quando me indagarem, eu preciso dar resposta, né? Foi comentado ali que nós temos uma receita ordinária de 43 milhões, mais ou menos. É isso? Isso aí foi a despesa. É despesa. A receita qual é, então? A receita de vinculação da saúde, que foi vinculada, foi de 100, que é vinculada aos 23, tá? De 120, em torno de 126 milhões, que é relacionada à saúde. Essa despesa de 45 milhões de reais é o todo, tá, vereador? Nós temos aqui, ó, é que eu não estratifiquei, tá? Mas eu posso estratificar isso e mandar para vocês. Com relação a esses 45, aproximadamente 45 milhões despendidos da saúde, 29 milhões foi com receita própria. Desculpa, quase 30 milhões. 29 milhões 931 mil. Em torno de 10, 11 milhões, podemos dizer, de transferências da União e Estado, certo? E em torno de 5 milhões de royalties. Porque não entra o valor lá. Tá, então esses 30 milhões é somente com receitas do município? Receitas, aquela assim, ó, só para a gente constatar. O que é contabilizado para 15%? Né? É contabilizado parte do IPTU, parte do IPBI, parte do ISS, parte do Imposto de Renda Retida na Fonte, parte do IPR, parte do FPM, que já é direto, né? Parte do IPVA, parte do ICMS, parte do IPI, exportação, enfim, todas aquelas unidades, são umas 15 mais ou menos aqui, que são denominadas, que o município recebe e que tem que gastar no mínimo 15%. Então, desse conjunto, a receita, né, finalizada foram 126 milhões, 346.303 reais e 66 centavos, certo? Disso tudo, ok? Disso tudo, foram lá colocados aproximadamente 30 milhões de reais, que foi os recursos com os royalties, ok? Entendi. Depois vai ser encaminhado para nós Isso é público, eu posso mandar um relatório a direto. apresentação ali como um todo, eu peço para que deixe conosco isso. Pode ser. Queria fazer só um outro comentário aqui, uma coisa que inclusive passou hoje nos jornais, que pelo fato de o senhor ser secretário de saúde, poderia começar a conscientizar, eu diria, principalmente os médicos, tá? E aí eu falo de cadeira porque eu tenho uma esposa em casa que é dentista e também manuseia não por questão remédios, ela, enfim, passa o receituário. E está tendo a nível mundo um problema muito sério com a questão das superbactérias. E eu tenho presenciado, secretário, que eu não vou dizer aqui quais são os médicos, tá? Mas que qualquer criança, principalmente que chega no Hospital de São Francisco, antibiótico. De coisas simples. Aí eu falo de cadeira porque eu tenho 2 filhos pequenos de casa e a minha mulher chegou ao ponto de não dar o antibiótico porque é uma coisa muito simples, né? Então, conscientizar a questão dos médicos para que não faça esse consumo de antibióticos na revelia, porque isso está gerando a nível mundo essa questão da superbactéria, porque, claro, você pega uma bactéria que não deveria, não tem tamanho, né, o impacto como deveria, e coloca o antibiótico. Então ela vai se fortalecendo no decorrer dos anos. Pegando resistência. Resistência, exatamente. Então, faço um alerta para que isso a gente consiga ter esse cuidado em São Francisco. Vereador, só para fazer um parênteses rapidinho,
a gente tem tratado isso com afinco, né? Primeiro, estabelecendo uma nova relação de medicamentos, né, que a gente chama de REMUME, a relação municipal de medicamentos, que é, claro, um extrato do RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então a gente tem conscientizado os nossos médicos nessa situação. Segundo, existe um problema também cultural, da questão da droga, propriamente dito. Certo? Tem pai, como você vê do outro lado, tem pai que não vê a hora que a criança parar de chorar por si só. Então, assim, o pai, às vezes, vou usar o outro lado, o pai, às vezes, o médico bom é aquele que dá o remedinho para a criança parar de chorar. Infelizmente, nós temos essa cultura, né? Por isso que nós montamos uma comissão no ano passado, né? A comissão farmacêutica e terapêutica, viu, vereador? Nós montamos, estamos requalificando, assinei hoje um novo decreto, assinei hoje, inclusive, lá com o Max, né, Max? Estabelecendo a nova estrutura da comissão terapêutica, farmacêutica e terapêutica, com o objetivo também de trabalhar a parte da medicina, viu, vereador? Né? De repente até homeopática e outras, a volta do chazinho, enfim, nós temos que reativar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e que bom que você tem essa consciência, enquanto pai, enquanto vereador, porque é isso mesmo. A gente sabe que as superbactérias que existem hoje no mundo é por causa de uma indústria farmacêutica desenfreada que existe. Né? E para quebrar isso não é fácil, vocês não têm noção. Uma pergunta, secretário: como é que estamos de raio-x na cidade? Raio-x está a todo vapor. O que nós temos hoje, certo, foi a união da UPA com o hospital. Então nós estamos só fazendo um enquadramento da quantidade, certo? Só isso que está vendo hoje. Tá? Mas toda a entrada de hospital, certo, tem raio-x. Okay? Dentro da rede nós estamos estabelecendo um número que não vai ser exato, mas a gente quer chegar mais ou menos estabelecendo naquele diagnóstico que a gente tem dos raios-x para frente. Então, se for prescrito pelo médico raio-x, terá o raio-x. Terá o raio-x. Ok. Senhor presidente, eu vou ser breve, prometo. Como é que, eu queria entender, que o secretário nos explicasse a questão do bem-estar animal. Sinto assim um jogo de empurra-empurra com relação à secretaria. Eu queria que o senhor me explicasse porque a comunidade nos cobra e a gente uma hora sabe, uma hora não sabe, não é. Por favor, nos explique, porque os vereadores aí já me olhou ali, que quer saber também. Então, nos explique como é que funciona isso, por favor. Isso não tem problema nenhum. Eu acho assim, não sei se é erro, mas é que as pessoas vão assumindo a história e aquilo continua. Mas é um erro, certo? Nós temos o Centro de Bem-Estar Animal vinculado à saúde. Isso aí é claro. Para todos vocês, eu acho que isso é claro. Tanto é que eu tenho um posicionamento do orçamento do ano que vem, a gente já, aí existe uma discussão que a gente discutiu lá com o secretário de governo, enfim, com a administração, certo? A vinculação. Eu, particularmente, acho que deveria estar junto à Secretaria de Meio Ambiente, ou de Agricultura e Pesca, enfim, dentro da estrutura. Mas é um debate que a gente pode fazer, inclusive com os novos vereadores. Então não existe empurra, mas existe foco, certo? Eu, particularmente, não que eu não tenho carinho dos animais, porque cuido de alguns. Mas eu quero dizer que eu, enquanto secretário de saúde, de repente, não tive o foco ou a tratativa para desempenhar lá os trabalhos. No entanto, está sobre minha responsabilidade ainda a questão orçamentária. Tá? Então, assim, foi aprovado o orçamento que vocês aprovaram no ano passado, e esse orçamento está sobre o meu guarda-chuva. Então, a parte orçamentária hoje está sobre a minha batuta. A questão do gerenciamento, enfim, das questões hoje tratadas lá, hoje está com a secretária Clarice. Por quê? Porque ela assumiu, enfim,
uma tratativa entre o secretário, entre o prefeito, e a gente dá todo o apoio. No tripé que... O que apoio que eu falo? A questão orçamentária e financeira que nos compete. Então, só para eu entender, do tripé ali, pessoal, recurso e processos, que o senhor acabou de falar, digamos que do tripé somente a parte de recursos está com sua pasta, a parte de pessoal e processos... Tanto é que foi feito alguns investimentos agora na melhoria lá, né? Até o vereador, pelo menos o vereador Cogito me procurou especificamente sobre essa situação, acho que nenhum outro vereador, mas e a gente fez todo o trâmite, enfim, da melhoria lá, porque eu não tenho, assim, ó, vou ser sincero para vocês, hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas para a manutenção de toda a estrutura de saúde, 4 pessoas na área da manutenção. Posso estar enganado, me ajude aí, mas acho que é 4, certo? E a questão do bem-estar animal precisava, certo, do apoio de outra secretaria, certo? E a condução. E aí a gente resolveu de comum acordo, né, com a Secretaria de Obras, até a Secretaria dos Balneários ajudou nesse pleito, não sei se o Renato participou, mas enfim, e a gente fez de comum acordo esse gerenciamento até a gente resolver isso. Espero que a gente consiga resolver para o próximo orçamento, né, a secretaria, na minha opinião, mais adequada para tocar a questão do bem-estar animal. Certo? Aí sim, a questão do tripé específico, tanto o recurso, como o processo, como o pessoal, fica dentro de uma secretaria só. Certo? E confesso que hoje existe realmente, né, de vez em quando eu sou cobrado, né, eu de forma nenhuma me esquivo. Eu vou atrás, vou tentar também buscar a resposta. No entanto, hoje, para ter entendimento da Câmara, é isso que está acontecendo. Ok. Secretário, vou fazer um pedido aqui em público. Em reunião de bairro, no bairro Bela Vista, Já respondi essa, não? Exatamente. Para que a comunidade seja atendida, né, a parte da saúde, não mais pelo Paulas, mas pelo Conselho Pequeno, por questões de barreiras físicas. Porque por mais que o bairro esteja no Paulas, ele tem um acesso muito mais difícil ao ESF do Paulas do que ao Conselho Pequeno. Pensa com carinho, eu sei que dá só querer. A gente conseguiu para Laranjeiras, que tinha uma coisa muito parecida com relação à barreira física para ser atendida lá no Miranda, a gente conseguiu ouvir a Rio Grande e ali no Laranjeira também. Então eu peço com carinho para que o cidadão que mora no Bela Vista não tenha que vir pela Leite Ribeiro e voltar até o Paulo. Olha o trajeto que eles fazem. O Conselho Pequeno está muito mais próximo. Pediram isso, encarecidamente eu peço que, em nome da comunidade do Bela Vista, para o secretário pensar com mais carinho nessa situação. Tá? Sim. O senhor falou em 92% dos SFs hoje atendem, né, a nossa demanda do município. Estamos muito acima do que cidades da região têm. Pergunta bem objetiva, resposta objetiva. A gente tem o equipamento para atender, mas falta mão de obra ou pessoal, que é o TPL, para essa estrutura toda? Eu acho que é o seguinte, bem objetivo. Nós temos uma estrutura montada, certo? Só que nós temos que capacitar melhor nossos trabalhadores. E essa capacitação a gente não consegue uma vez só. Certo? É um trabalho muito formiguinha, como foi colocado aqui no momento. Certo? Então, assim, o que eu quero dizer para os novos vereadores, que a estrutura que nós temos de saúde em São Francisco do Sul, ela é excelente. Agora, os profissionais precisam diariamente, constantemente, dar capacitação para fazer. E outra aqui, nós temos alguns problemas. Né? Uma delas é relacionada aos médicos. Né? Vocês sabem que o quanto eu estou lutando ainda, né, por conta de a gente não ter ainda alguns médicos em unidades de saúde. Né? Eu mostrei para alguns vereadores, não sei se foi com o Clóvis, com o João, não sei se foi com o Gito. Então, o trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado,
na questão da conquista. Retomamos o mais médico. Né? Não sei se os vereadores sabem disso. Retomamos o mais médico. Com 2 vagas. Né? A gente tinha 4. Se eu tivesse 4 lá atrás, não precisaria ter. Enfim, retomamos o mais médico. Conseguimos a vaga da residência médica em saúde e comunidade da família. São Francisco do Sul está cadastrado, então nós temos condições de receber médicos residentes, né? Então, no primeiro ano 1, no segundo ano 2. Então, isso tudo vai dar o quê? Vai dar estrutura, certo? A equipe precisa, como foi elencado aqui no momento, e você, eu acho que mesmo solicitou, a questão da complementação das nossas equipes de saúde e família, começando pelas agentes comunitárias de saúde. Nós precisamos disso. Isso a gente tem ciência disso. Então, veja, Christopher, nós temos uma baita de estrutura, certo? Nós precisamos protocolar isso, certo? Para que comece essa engrenagem. Está funcionando. É aquilo que eu falo, assim, em comparação, repito, em comparação com outras cidades, a gente está muito bem. E eu falo isso porque, assim, ó, eu vou nas reuniões de secretários municipais. Quando eles sabem da nossa estrutura, sabem do nosso compromisso, sabem dos números que a gente apresenta, todos ficam no governo. Né? Por quê? Porque nos municípios onde esses secretários se localizam, trabalham, sabem das dificuldades que vivem, pior ainda nesse momento, na questão financeira. Só para completar, nós temos presente aqui em São Francisco do Sul, certo? As nossas equipes de família, certo? Elas têm as suas dificuldades, mas elas trabalham com todo vapor, certo? Trabalham todo vapor e digo para você também que não trabalha sobre pressão, trabalha todo vapor por vontade. Faltam às vezes subsídio, equipamentos, algumas coisas assim, mas aquela equipe ela dá conta do recado, certo? Eu sempre falo isso e repito, nenhuma cidade do nosso porte tem todas as unidades com uma sala de vacinação climatizada. Detalhe. Então, isso nós fomos elogiados semana passada pela equipe estadual que veio aqui e fez a visita, né? Por conta disso. Fomos penalizados, inclusive, porque tinha uma lá que tinha o sensor de temperatura errado. Né? Acontece, e fomos penalizados, mas mesmo assim recebemos, né, notinhas ótimas, digamos assim, em tudo que a gente fez. E agora, para finalizar realmente, a gente pôde perceber que no estado de Santa Catarina foi criado um app nos celulares para fazer as denúncias com relação à chikungunya e etc. Eu não vi, desculpa, mas eu não vi nenhuma divulgação no nosso município com relação a essa ferramenta. Eu tenho dito aqui nessa casa que a Prefeitura Municipal ela usa aquele momento da Rádio São Francisco para fazer autopromoção, e essas coisas importantes para o município não são divulgadas. Eu estou sendo bem claro, houve alguma denúncia via app para o município, mesmo não tendo acesso, não sou, porque eu não soube e não conheço alguém que tenha comentado, houve denúncia via app para São Francisco? Para dizer que não teve, eu acho que teve uma só, certo? Sobre a questão de um depósito de carro, certo? Carro, apreendido, alguma coisa assim. Teve um. Mas eu quero dizer, vereador, assim, de forma muito tranquila, o aplicativo ele é algo para somar, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu posso dizer assim, que a nossa eficiência com relação à dengue, certo? Ela é exemplar, vereador. Pode pegar Paranaguá, pode pegar Imbituba, pode pegar essas Itajaí, Navegantes, essas áreas portuárias, é exemplar. Repito, é algo que vem somar, não tenho dúvida nenhuma disso. Só que de repente pode ter passado, né, percebido na nossa forma de agir, certo? Na forma de agir, mas a gente tem tomado todos os cuidados
e vocês analisaram pelos números aí, na questão da armadilha. Que vale é campo, repito, denúncia, a gente recebe inúmeras, a gente tem um fluxo, um protocolo para tudo quanto é denúncia, né? Não tenho dúvida nenhuma que isso vinha acrescentar, certo? Mas para nós é mais uma ferramenta. Obrigado, presidente.